Bom, e o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 6 votos a 5, a inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto. Foi assim que ficaram conhecidas as emendas parlamentares, cuja distribuição de recursos é definida pelo relator do orçamento. Bruno Pinheiro acompanhou esta votação, tem os detalhes ao vivo aqui com a gente. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo. É sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. Você uma ótima semana. Quem nos acompanha, vamos lá então. Já falei um pouco mais cedo que a galinha dos ovos de ouro se foi embora então, diante desse resultado do julgamento do STF, um assunto que estava um pouco mais de um ano. Lá em 5 de novembro, quando as emendas de relator, o orçamento secreto ficou suspenso. Entre idas e vindas, um ano. Diversas situações, reuniões, resoluções que foram aprovadas na última semana. Uma tentativa de jogar luz em toda essa história, de repartir de forma igualitária. 80% ficaria aqui com as legendas, 20% com o Senado e a Câmara dos Deputados, e com esse relator também, só que nem mesmo assim os ministros não conseguiram entender que é constitucional e acabaram essa discussão com esse resultado é inconstitucional. A repercussão ela foi muito rápida, já que tinha muita gente numa tentativa aqui, numa ginástica, né, tentando explicação para tentar conseguir recuperar e não acabar com esse orçamento, e não teve jeito. Esse é um assunto que acaba se estendendo naquele outro orçamento, que foi uma liberação do ministro Gilmar Mendes sobre atender esse auxílio de R$600, já que amanhã será colocado, ou pelo menos é a expectativa de colocar em votação para tentar liberar. Ainda assim, independente do resultado, o valor já foi liberado através do ministro Gilmar Mendes. Isso acontece já que esse orçamento secreto era usado numa negociação para tentar angariar novos votos. Arthur Lira já havia aconselhado que tinha aproximadamente 142 votos. E aí, no entendimento com quem eu conversei hoje na parte da manhã, após esse resultado do julgamento, isso foi uma resposta realmente para tentar acabar com as chantagens e colocar, olha, é importante conversar com o governo eleito e não ficar numa tentativa de realizar algumas chantagens, de ficar fazendo negociações. Acaba com essa história, repassa o valor imediatamente. E outra, não vai continuar com o orçamento secreto. Amigos e até interlocutores do governo eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, aconselharam que era muito melhor ele ausentar, ficar longe de toda essa história de orçamento secreto e isso ser judicializado, resolver no STF. Agora, se acabou o orçamento, não é culpa de Lula. Se fosse na resposta, na conta de Lula, Arthur Lira se tornaria um inimigo de Lula. E ele já sabe que é ruim se ganhar um interlocutor, um presidente da Câmara como inimigo. Dilma Rousseff, quem o diga, quando foi, de fato, uma situação com Eduardo Cunha. Então, a repercussão é essa aqui no Congresso, que está esvaziado nesta segunda-feira. Só tem aqui o pessoal que está de algumas assessorias e também algumas reformas que estão sendo realizadas aqui no Congresso Nacional. Volto com você no estúdio, viu, Karina? Agora, Bruno, aproveitando que você usou essa figura de linguagem, né? O Congresso perdeu a galinha dos ovos de ouro. Eu diria que Arthur Lira, o presidente da Câmara, ganhou uma baita batata quente a partir de agora para lidar ali com os parlamentares.